Salmo 5, uma oração de Davi. Aleluia, Jesus. Estamos nesta tarde para sermos abençoados. Amém? Dá ouvidos ao Senhor as minhas palavras, considera os meus pensamentos íntimos. Concede tua atenção ao meu clamor por socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a ti que eu suplico. Pela manhã, ó Senhor, ouves a minha voz, logo cedo te apresento o meu sacrifício e aguardo com esperança. Porque tu, ó Deus, não tens prazer na injustiça e contigo não pode habitar o mal. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos os que agem com maldade. Destróis os mentirosos, têm sede de sangue, e os fraudulentos são abomináveis ao Senhor. Quanto a mim, graças à tua grande misericórdia, poderei entrar em tua casa e me prostrarei em direção ao teu sagrado templo com reverência e adoração. Conduz-me ao Senhor na tua justiça, por causa dos que me espreitam. Aplana na minha frente o teu caminho. Na boca deles não há palavra sincera, suas mentes tramam continuamente o mal. Suas gargantas são como um túmulo aberto, e com suas línguas seduzem e enganam. Condena-os, ó Deus, caiu eles em suas próprias tramas, expulsa-os por causa dos seus muitos pecados, porque se rebelaram contra ti. Mas alegrem-se todos os que em ti colocam a sua fé, cantem de felicidade para sempre. Estende sobre eles a tua proteção, rejubilem-se em ti os que amam o teu nome. Em verdade, Senhor, tu abençoas o justo, e como escudo o cercas da tua benevolência. Amém, igreja. Graças a Deus. A pastora já orou, já estou abençoado. Os irmãos podem sentar. Agradeço quem trouxe aqui a aguinha. Eu vejo aqui nesse salmo 3 tipos de pessoas: procedências malignas e procedências boas. Eu vejo aqui nesse salmo um lugar onde todo homem deveria estar com sinceridade de coração. Porque, obviamente, o Senhor está contemplando o coração de todos nós. O Senhor contemplava o coração de Davi. O Senhor contemplava os dramas de Davi. O Senhor contemplava as limitações de Davi. O Senhor contemplava a realidade de Davi. O Senhor era com Davi. E Davi foi escolhido muito tempo na sua juventude. Era apenas um menino. Assim como Abner é um menino na faixa de 17 anos, Davi foi ungido. E todos nós sabemos que Davi foi o vaso escolhido. O próprio Deus o escolheu como um homem segundo o seu coração. Então, Deus ele tem suas escolhas soberanas. Ele escolhe alguns para certos cargos, para certos funcionamentos, para certos propósitos. Eu estou estudando Gênesis 20, porque eu tenho uma Bíblia onde tem muito espaço nas laterais para fazer anotações.
se eu mostrar esta Bíblia aqui para os irmãos verão que tem muitas anotações feitas, que eu gosto de anotar tudo, rabiscadas, minhas Bíblias são todas rabiscadas. Eu percebi que nesta Bíblia tem espaço para muitos sermões que eu ainda não peguei. Então, como eu fui lá no Gênesis, eu trouxe o meu primeiro sermão no domingo passado, abordando sobre Sodoma e Gomorra. E domingo agora na Santa Ceia, eu vou pregar uma passagem interessante de Gênesis 20, onde, entre aspas, Abraão mentiu que Sara era sua irmã, e o rei de Gerar, chamado Abimeleque, se afeiçoou dela, e quase pecou contra Deus, quase pecou contra Abraão, quase teve um relacionamento com Sara, sem saber que ela era a esposa de Abraão, que ela era uma mulher casada. E eu estou estudando um pouquinho da vida de Abraão. E Abraão, gente, ele foi considerado um amigo de Deus. Tanto o rei Josafá, quanto o apóstolo Tiago, quanto o profeta Isaías, mencionaram que Abraão foi amigo de Deus. Alguém escolhido a Deus para uma grande obra. Deus chamou ele não somente para ser abençoado, mas para ser um abençoador. E todas as famílias seriam benditas na terra a partir de Abraão. Deus escolheu Abraão para um filho, para ser pai de nações. Deus escolheu o apóstolo Paulo, e o escolheu de uma forma surpreendente, chamando ele ali no caminho de Damasco. A partir daquele momento que ele ficou cegado 3 dias, e teve ali experiências tremendas, a partir do momento em que o servo do Senhor, chamado Ananias, escolhido para isso, orou por ele e as escamas dos seus olhos caíram. E a partir daquele momento de perseguidor, ele passou a ser perseguido como um vaso escolhido nas mãos do Senhor, até que um dia ele, treinando um vaso escolhido, chamado Timóteo, ele falou assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que aguardam a sua vinda. Mudou de convicção plenamente, coerentemente, entendeu o seu desígnio, entendeu o seu chamado. Davi foi o vaso escolhido, o homem segundo o coração de Deus. Davi não foi um homem segundo o coração de Deus. Eu creio que o homem segundo o coração de Deus foi somente Davi, até porque a Bíblia o define assim. O apóstolo Paulo o definiu assim: o homem segundo o coração de Deus. E esse homem, ele tinha não só apenas a verdadeira adoração no seu coração, mas ele tinha a peregrinação. Ele tinha um caminho a ser trilhado, e ele precisava superar as metas, ele precisava enfrentar as crises, ele precisava vencer as adversidades, ele precisava se auto-administrar nas demandas, nas complexidades da sua administração como rei de toda uma nação. Afinal de contas, Davi reinou 40 anos. 40 anos. Minha idade, e um pouco mais. 40 anos.
17 anos em Herão, 33 anos em Jerusalém, reinando. E obviamente que esse homem, segundo o coração de Deus, ele enfrentou muitos inimigos, ele enfrentou muitos opositores, por conta daqueles que quiseram se levantar contra ele, voluntariamente, um deles, Saul, ungido. O próprio Davi declarou acerca da unção de Saul. E quem era ele para se levantar contra o ungido do Senhor? Então o Davi, ele tinha muita noção disso. E o interessante é que ele já era ungido também. Ungido, falando do outro ungido, tinha noção de liderança, consciente, tal. Mas Saul, gente, foi um perseguidor ferrenho de Davi. Perseguia para matá-lo. Interessante que Davi, nesse salmo aqui, ele está fazendo menção de alguns tipos de pessoas. Pessoas que têm a malignidade no coração. E, gente, isso existe em todo canto. Isso existe em toda a plateia. Isso existe em todos os contextos. Isso é muito notório, perceptível. Pessoas com motivações malignas. Afinal de contas, talvez na tua família tenha alguém que tem procedimentos estranhos, até mesmo em relação à tua pessoa. Uma vez eu conversando com alguém, eu estava falando do seu cunhado. E ele falou assim para mim: pastor, um dia eu passei uma luta com meu cunhado. Eu comprei um Gol branquinho, zerinho. E no que eu cheguei, lá numa reunião de família, esse meu cunhado pediu para dar uma volta no meu carro. Eu falei: não é por nada, o carro está novinho, deixa eu dar uma maciada, né? Pois está logo. Aí ele ficou insistindo. Daí eu concordei, dei a chave para ele. Entrou no carro e saiu cantando. Deu uma volta, levou uns 10 minutos. Quando chegou, deu uma ré, fez questão de bater o carro no poste. O cunhado dele. Gente, as maiores intrigas na Bíblia foram entre irmãos. Já começou lá com Caim e Abel. Já começou lá com um assassinato. E por que o Caim matou Abel? Por causa de inveja. E a inveja, gente, é um sentimento maligno, péssimo, perniciosa. O apóstolo Tiago colocou a inveja como uma sabedoria terrena, animal e diabólica, diferentemente da sabedoria do alto que desce do Pai das luzes. Porque a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdias e bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Esta é a sabedoria que vem do alto, e nós devemos, como igreja, buscarmos esta sabedoria. No começo da epístola, Tiago, ele dá
conselho que aquele que tem falta de sabedoria busque a sabedoria, porque Deus está à disposição de dar a sabedoria e não nega a quem pedir. E a todos Deus dá liberalmente. E seguindo um pouco adiante, ele fala dessa sabedoria que vem do alto, mas depois ele fala da inveja, que a inveja é uma sabedoria terrena, animal de agora. E quantas pessoas sofrem com esse mal? A inveja, aquela coisa de olhar para outra pessoa e não desejar o que a pessoa tem, mas querer estar no lugar da pessoa. É uma coisa muito complexa, é uma coisa muito profunda, é uma coisa muito terrível. E o Caim matou Abel por causa da inveja. Os irmãos de José sentiram inveja dele. Por quê? Porque o pai fez uma túnica colorida para ele, enquanto que não fez uma túnica colorida para outros irmãos. Esse pai, o Jacó, deveria tratar todos os irmãos da mesma forma, não deveria haver preferência, mas havia. Ele gostava muito do José e os irmãos pegaram implicância, e o José passou luta por causa disso. Mas Deus tinha um propósito, um projeto na sua vida, através dessa luta, através da inveja dos seus irmãos. Deus transforma maldição em bênção. Gente, Davi passou luta com Saul por causa do quê? Da maldita inveja. Porque as mulheres compararam, fizeram uma comparação, maldita comparação. Quem faz a comparação entre um e outro tem um espírito atuante por trás disso, chamado espírito de sensualidade. É um espírito diabólico, onde há comparação, porque você é mais bonito que o outro, porque você é mais elegante que o outro, porque você é mais importante que o outro, porque você é mais que o outro. E aquelas mulheres incitadas por um espírito de sensualidade compararam Saul com Davi, porque Saul matou os seus milhares, mas Davi matou os seus 10 milhares. Gente, isso daí, essa frase, vejam bem, uma palavra que se diga, uma frase que se diga, pode comprometer. Por isso que nós devemos vigiar as nossas palavras, tudo aquilo que sai da nossa boca deve ser com muito zelo, com muito cuidado, porque, gente, as coisas correm, as notícias boas correm, as más correm muito mais ainda. Coisas boas que você fala será divulgado, e coisas ruins que você fala também será divulgado. É por isso que Jesus falou lá em Mateus 9:37, que pelas nossas palavras tanto seremos justificados ou condenados. Nós devemos vigiar aquilo que nós dizemos, aquilo que nós falamos, e devemos agir com temor e tremor diante disso, com entendimento, com sabedoria. Gente, porque Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Davi foi perseguido mais de 10 anos por Saul por causa de uma frase. E quem morreu? O perseguidor. Porque Davi, ele era o perseguido. Agora vejamos nós, olhando para esse salmo. Davi, gente, ele está abordando aqui pessoas com um coração muito pesado e sobrecarregado. Acompanhe comigo, Deus, se você puder.
Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos os que agem com maldade. Destróis os mentirosos, os que têm sede de sangue, e os fraudulentos são abomináveis ao Senhor. Verso 9: na boca deles não há palavra sincera, suas mentes tramam continuamente o mal, suas gargantas são como um túmulo aberto, e com suas línguas seduzem e enganam. Gente, com suas línguas seduzem e enganam. O texto aqui está fazendo menção de Satanás e seus dois filhos, a serpente que agiu lá no jardim. Quem são os filhos de Satanás? O sedutor e o difamador. São filhos de Satanás, porque Satanás agiu assim lá no jardim. Davi está fazendo menção disso aqui. Com suas línguas seduzem e enganam. Gente, procedimento de Davi. Verso 10: condena os olhos, caiam eles em suas próprias tramas, expulsa-os por causa dos seus muitos pecados, porque se rebelaram contra ti. Agora, cá entre nós, amados, o procedimento de Davi aqui foi um procedimento de autodefesa, mas hoje a coisa é diferente. A coisa é diferente. E é nesse sentido que nós precisamos ter sabedoria. Porque a Bíblia diz que nós devemos pagar o mal com o bem. Jesus falou que nós devemos, gente, se alguém pedir para andar conosco uma milha, nós devemos andar. Se te baterem em uma face, ofereça. Gente, os nossos procedimentos hoje têm que ser diferentes, para que nós sejamos justificados por Deus nas nossas condutas. Gente, um exemplo de Davi para nós aqui. Eu gosto muito do verso 3 e do verso 7 desse salmo. Em primeiro lugar, ele buscava a Deus sempre. No raiar do dia, ele já estava num alto refúgio à presença do Senhor Deus, oferecendo clamor, oferecendo sacrifício e aguardando a provisão do Senhor. E Deus, segundo ele, nesse salmo, é um Deus misericordioso, que tem prazer na misericórdia e que toma a peleja daqueles que são justos. Outra coisa que me chama a atenção nesse salmo aqui, de Davi, por mais que ele estava enfrentando adversidades, contrariedades, pessoas que desejavam o seu mal, pessoas que abriam sua boca para falar-lhe de forma depreciativa, destrutiva, malignamente, mas ele, o procedimento dele é diferente. Ele colocou no verso 7: mas eu, pela grandeza da tua benignidade, entrarei na tua casa, e em teu temor me inclinarei ao teu santo templo. Procedimentos adequados com a presença de Deus, sem mascarar absolutamente nada, mas só colocando-se diante do Senhor, para que o Senhor pelejasse por ele. E como disse Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus tem um projeto nas nossas vidas de vitória, se nós somos vasos escolhidos, até o final nós perseveraremos no caminho, e absolutamente nada vai conseguir nos frustrar, nos derrotar. Podemos até cair,
mas é o Senhor quem nos levanta. E se nós estamos de pé ainda, é porque o Senhor tem nos sustentado, é porque o Senhor tem nos ajudado, é porque o Senhor tem nos assistido. E se nós estamos aqui na tarde da bênção, sendo abençoados, é porque nós somos escolhidos para estarmos aqui nessa tarde. E eu tenho plena certeza que o Senhor está fazendo uma grande obra no nosso mundo. Mas Davi se refugiava no Senhor. Ele colocava aquelas pessoas que lhe desejavam mal na presença do Senhor. Senhor, o Senhor sabe como tratar com cada um. Gente, se o Senhor trata com os seus, trata comigo também. O tempo todo Deus está tratando conosco, de uma forma ou de outra. O tempo todo o Senhor está nos ensinando lições. O autor aos Hebreus colocou Deus como um pai que, se for preciso, castiga o filho, dá umas cintadas, usa o raio, usa havaianas. Agora, né, tem que ter o máximo cuidado psicologicamente com o teu filho. Não pode dar uma varadinha de marmelo, porque se você já é um criminoso. Mas todos nós sabemos que o pai que não corrige o seu filho, a Bíblia diz que está entregando o filho para o inferno. E Deus age conosco assim. Então, muitas situações que nós enfrentamos na nossa vida, é Deus nos corrigindo, é Deus nos aperfeiçoando, é Deus querendo que nós cresçamos na graça, no conhecimento, na sabedoria, no entendimento. É Deus tratando conosco de um jeito ou do outro. E eu creio, amados, que todos nós precisamos melhorar em muitas áreas, porque o autor do salmo aqui não era perfeito. Não era. Davi teve muitos erros. Davi cometeu muitas incoerências. E ao mesmo tempo que ele está falando de gente malvada, maligna, aqui nesse salmo, ele também precisava da misericórdia de Deus. E todos nós. Mas ele colocou aqui, pessoas que colocam em Deus a fé, pessoas que são justas, pessoas que amam a Deus de todo o coração. Glória a Deus por isso. Eu lembro um dos maiores sermões de todos os tempos, chamado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Quem pregou esse sermão? Um grande avivalista americano, chamado Jonathan Edwards. O Jonathan Edwards, ele jejuou 3 dias e 3 noites, sem comer, sem beber e sem dormir. No dia do culto, quando ele foi pregar, ele foi o escolhido para pregar. E aí ele começou a pregar esse sermão. Ele era um homem muito alto, mais de 1,90 m. E devido ao problema na visão, ele lia o texto que ele escreveu pertinho dos olhos. Uma vez eu fui criticado porque eu usava muito de escrever os meus sermões, certo? Ó, como tem todo tipo de gente e estão dentro das igrejas. Eu fui criticado porque eu escrevi os meus sermões, aí eu deixava o meu sermão aqui na frente escrito, e eu usava uma estratégia, ir lendo e ir falando. Aí um dia, um cidadão, ele me criticou por isso. Esse pastor não sabe nada, fica lendo o sermão na frente, fica lendo o que escreveu. Então, o ser usado por Deus para esse irmão teria que ser alguém que falasse só assim, sem rascunho, sem uma anotação. E eu fui criticado dessa maneira para vocês terem uma base. Mas só que esse cidadão que usou sua língua com mal, de forma depreciativa, ele não leu
aquilo que eu li em relação a esse Jonathan Edwards, que ele lia o seu sermão assim, ó. Ele nem olhava para a plateia, ele olhava para o seu sermão, lendo bem pertinho dos olhos. E à medida que ele foi lendo esse sermão, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, ele foi falando da realidade do inferno, e que Deus, ele tinha as pessoas assim, nas mãos, como alguém que segura uma aranha em cima de um fogo, e que a qualquer momento, a pessoa poderia soltar aquela aranha no fogo, e Deus poderia a qualquer momento fechar os olhos de alguém e mandar essa pessoa para o inferno, devido aos seus procedimentos. À medida que ele ia lendo esse sermão muito famoso, inclusive, Pecadores nas Mãos de Deus Irado, as pessoas começaram a ficar temerosas nos bancos, e umas e outras começaram a se segurar nas colunas, umas e outras começaram a se segurar nos bancos, umas e outras começaram a correr para frente, pedindo para que o pregador parasse de pregar e que tivesse misericórdia, de tanto medo que elas estavam de cair no inferno exatamente naquele momento. Gente, e eu fico pensando nisso, porque todos nós que aqui estamos, todos nós sabemos muito bem qual é a realidade das nossas vidas. E, gente, se nós conseguirmos sondar os nossos pensamentos e as nossas motivações, Deus muito mais. Deus muito mais ainda. Então, o que nós devemos fazermos quando nós entrarmos na casa de Deus é termos o pensamento mais cristão possível. Era isso que Davi tinha quando ele entrava na presença e na casa do Senhor. É a benignidade de Deus que nos faz ter esse privilégio de entrarmos na sua gloriosa presença. É Deus quem abre essa porta para nós, e quem glorifica a Ele por isso. Porque todos nós, amados, todos nós precisamos de uma visitação de Deus no que diz respeito às nossas limitações, às nossas fragilidades, aos nossos erros, aos nossos fracassos, aos nossos pensamentos negativos. Deus, Ele o tempo todo está querendo tratar conosco no sentido que nós sejamos salvos, e muitas vezes salvos de nós mesmos, dos nossos próprios corações perversos e enganosos. Mas o Senhor é benigno, o Senhor é bondoso, e Davi tinha esse entendimento. Mas eu, pela grandeza da tua benignidade, entrarei na tua casa, e em teu temor me inclinarei com reverência ao teu santo templo, porque Deus está nesse lugar e Ele conhece os nossos corações. Que Ele visite, que Ele sonde cada um de nós, que Ele testifique em cada um de nós o que deve ser feito, o que deve ser corrigido, como que nós devemos agir segundo a palavra, como que nós devemos nos comportar diante dele, em primeiro lugar, diante dos homens, mesmo sabendo de procedimentos alheios em relação a nós. O que importa é nós com Deus, é a nossa vida com Deus, é a maneira que Deus vai tratar com cada um, é a maneira que Deus vai recompensar cada um. Mas uma certeza nós podemos ter olhando para este salmo, gente, que Deus lhe traz alegria àqueles que têm fé. Aleluia. Se você tem fé nesta tarde, receba a alegria do Senhor pelo privilégio de estar na sua presença. Se você ama o nome que está sobre todo nome, você está no lugar certo, diante da pessoa certa. Se você tem justiça no teu coração, receba a benevolência do Senhor nesta tarde, assim como está escrito nesse maravilhoso salmo de Davi.
né, que era um servo escolhido do Senhor e que escreveu salmos maravilhosos para nosso enlevo espiritual, para lições preciosas que trazem realmente edificação para a nossa alma, que trazem sabedoria para as nossas vidas. Amém, Deus? Graças a Deus. Vamos colocar em pé.